Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Tatiana Mendes, sou gerente de suporte da The Instruments. E nesse período de pandemia, a gente está convidando professores e pesquisadores para compartilhar um pouco do seu trabalho com a gente aqui no nosso canal do YouTube. Para quem não conhece, a The Instruments é uma empresa global que desenvolve ferramentas para pesquisa científica e também para ensino em saúde. E no dia de hoje a gente convidou o professor Dr. Plínio dos Santos Ramos para falar um pouco da sua experiência, como ele otimizou os equipamentos que ele tinha exatamente para a área de laboratório, para ensino, na utilização para pesquisa científica. Então, ele vai falar um pouquinho para a gente dar aula prática para a pesquisa, como otimizar a utilização dos laboratórios de ensino. O professor Dr. Plínio, ele é doutor em Ciências do Exercício e do Esporte, também mestre na área de Ciências do Exercício e do Esporte, professor na Faculdade de Ciências Médicas de Saúde de Juiz de Fora e Faculdade de Ciências Médicas de Três Rios, Universidade Suprema. Nesse período, a gente está sempre convidando e fazendo esses eventos online, as lives com professores e pesquisadores, e a gente divulga sempre os eventos nas nossas redes sociais. Então, nós estamos no Instagram como a The Instruments LA, e no Facebook e no LinkedIn como a The Instruments Latam. Eu convido a vocês, então, a seguir a gente ali nas nossas redes sociais e também se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, que é por onde sempre a gente faz as transmissões da live e dos eventos online que a gente está realizando com professores e pesquisadores de toda a América Latina. Então, eu queria agradecer muito a participação e por aceitar nosso convite e convidar o Dr. Plínio para falar um pouquinho, compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Eu deixo aqui o chat aberto, qualquer dúvida que vocês tenham com relação à apresentação do professor Plínio, pode colocar aqui no chat, qualquer interação, coloquem aqui no campo do chat, e no final da apresentação dele, a gente vai trazer todas as perguntas para ele responder, ok? Então, muito boa tarde a todos, muito obrigada pela participação. Professor Plínio, muito obrigada, seja bem-vindo ao nosso canal. Você tá mudo, professor. Aí, eu ativei o som aqui agora, sim. Tá? Agora voltou. Obrigado. Tá certo. Acho que só a imagem que ainda não está. Já vou abrir agora e já vou também compartilhar minha tela. Eu preciso que o anfitrião libere a câmera, tá? Por favor. Ah, não está? Desculpa, professor. Pronto. Bom, agora acho que sim. Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite, Tatiana. Agradeço também a Gabriela, que entrou em contato primeiramente comigo. É um prazer grande estar aqui com vocês hoje de tarde, para a gente trocar um pouquinho de experiência, conversar um pouquinho da nossa experiência dentro desses laboratórios, o que a gente já fez de pesquisa, de como que isso começou. E, na verdade, a minha experiência de pesquisa caminha junto com a The Instruments, desde quando eu comecei, na minha iniciação científica. Eu tive a possibilidade de estar trabalhando com os equipamentos de vocês. Então, eu vou contar um pouco de história aqui, na verdade, trazer alguns artigos que foram publicados, contar um pouco das dificuldades e das facilidades que nós encontramos aí ao longo dessa caminhada aí do mundo científico e aprendendo a cada dia um pouquinho mais, para trazer e compartilhar com aqueles que estão começando, aqueles que já têm experiência também, discutir, contar algumas histórias aqui do que nós já fizemos juntamente, com a The Instruments e o que a gente tem aí de algumas publicações utilizando os equipamentos de vocês, tá? Vou compartilhar minha tela, estou só organizando aqui para compartilhar e a gente já inicia. Bom, já conseguem visualizar minha tela, acredito. Mas ela está cortada, né? Ela foi toda? Não, foi toda. Bom, obrigado. Não, foi toda. Bom, primeiramente, eu tenho que me apresentar rapidamente, você já me apresentou. Eu sou de Juiz de Fora, mineiro, e eu me estudei nessa faculdade de Ciências Médicas, eu tenho que contar um pouquinho da história para a gente poder chegar lá no laboratório de Fisiologia e a gente entender um pouquinho melhor. Ela é uma faculdade que é nova, ela começou em 2004, então é uma instituição muito nova,
Ela é uma faculdade isolada, então ela não é uma universidade, nem um centro universitário, né, e eles optam por manter dessa forma, e ela é específica em cursos da área da saúde. Então, a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora tem 5 cursos: fisioterapia, enfermagem, odontologia, farmácia e medicina. E eu me graduei no final de 2007, início de 2008, no curso de fisioterapia. Eu fui da primeira turma de fisioterapia que ingressou lá em 2004, né? E aí a minha história vem junto, né, com a faculdade, e eu tenho que contar tudo que a gente foi fazendo e como que a gente otimiza a utilização desses laboratórios. Bom, esse daqui hoje é o nosso laboratório de fisiologia, né, o que a gente tem lá de equipamento é mais voltado especificamente essa parte do laboratório para a fisiologia cardiorrespiratória, que é a minha área de interesse, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. É um laboratório que tinha começado muito pequenininho, a gente tinha, né, alguns equipamentos mais antigos até, eu lembro de quando eu era estudante, que não eram esses equipamentos que a gente tem hoje, e logo, né, no meio da minha graduação, acredito que em 2005, 2006, já apareceu por lá um Power Lab, né, que já está, inclusive, aí em cima da mesa nessa foto maior que a gente tem aí à esquerda da tela. E a gente, depois disso, foi fazendo alguns outros trabalhos, por meio de projetos, a gente conseguiu a parte de ergospirometria, né, de uma outra empresa, a gente utilizou de outra empresa até por conciliar dados de banco de dados com outros parceiros e tudo, mas o Power Lab é o que a gente utiliza muito nas nossas aulas, né, no ensino, a gente usa muito ele, porque ele possibilita diversas possibilidades aí de interações e de utilizações para as mais diversas áreas que a gente tem dentro da fisiologia. Então, a gente tem lá um sistema de ensino, né? Esse foi adquirido em 2005 ou 2006, eu não me recordo bem a data, eu era estudante, não participava desse processo ainda. Eu sei que um dia a gente chegou lá e tinha esse equipamento e alguns pesquisadores de fora estavam indo para a faculdade, eu já vou contar um pouquinho disso mais à frente, e ele até hoje é extremamente utilizado nas nossas atividades práticas, né? A gente usa muito esse equipamento nas atividades práticas com os estudantes, e como eles já criam alguma familiaridade dessas aulas práticas, a gente acaba utilizando esse mesmo recurso, esse mesmo tipo de equipamento para as nossas atividades de iniciação científica, nos TCCs de graduação, que alguns desses cursos existem, e até mesmo para as nossas publicações ou orientações e coorientações que nós fazemos aí na pós-graduação estrito sensu. Bom, no ensino, a gente usa esse laboratório nas práticas que a gente tem da aula de fisiologia, fisiologia do exercício, basicamente, e também na parte de método clínico, né? O método clínico na medicina, eles usam, às vezes, para explicar a parte de espirometria, prova de função pulmonar, né? Às vezes para a parte de eletrocardiogramas, bases de eletro, então tem muita coisa que é utilizada também no método clínico. E na fisiologia a gente utiliza em diversas aplicações, na parte de fisiologia muscular, parte de fisiologia respiratória, fisiologia cardiovascular, então a gente utiliza em diversas áreas no ensino, né? Então o estudante, desde o início, ele já começa tendo um contato com esse equipamento dentro do laboratório, o que permite para ele já conhecer e, à medida que ele vai se interessando mais, né, num futuro próximo aí da graduação dele, ele começa também a participar do grupo de pesquisa e da parte de iniciação científica, né, a trabalhar conosco na parte de iniciação científica. Bom, antes, né, no início, o Power Lab ficava meio que guardado a 7 chaves, né, era um equipamento que nem todo professor mexia, hoje está um pouco mais democrático, mais pessoas utilizam, né, tem vários docentes, né, das disciplinas que já estão utilizando, até de disciplinas afim, dependendo do que é a aula que eles vão fazer, eles já utilizam. A gente ainda não está numa realidade de algumas grandes universidades de fora do país, que tem diversos terminais ali do Power Lab de ensino, para que os estudantes possam desenvolver essa prática, mas com uma unidade a gente consegue, né, subdivide a turma quando necessário, a gente consegue fazer bastante coisa interessante, dá para trabalhar bastante na parte de ensino também, aí é um recurso importante para a gente, que é o Power Lab. E, além disso, né, se a gente pegar a parte antiga, tinha o Lab Tutor, hoje tem o LT, né, que mudou um pouquinho aí a sigla, ficou online, mais amigável, a gente já utilizou também esses recursos na organização das nossas aulas práticas. Então, num primeiro momento, a aquisição desse equipamento pela instituição era mais voltado para a questão das nossas aulas práticas com os estudantes, e não tão voltada assim para a parte de pesquisa, né? Mas depois a gente viu, né, da grande capacidade que teria de utilizar esse equipamento nas nossas atividades de pesquisa. Bom, o nosso grupo de pesquisa na Suprema, né, específico, que utiliza esse equipamento, que é esse grupo mais da fisiologia cardiorrespiratória, cardiovascular, a gente tem como líder que é o professor Djalma, que é o nosso diretor lá e um entusiasta de pesquisa, né? Nós estamos, como eu disse, numa faculdade isolada
mas ele adora a pesquisa, respira a pesquisa e fomenta a pesquisa o máximo que ele pode dentro da instituição. Então, ele é o líder desse laboratório e ele foi meu professor na graduação, fiz iniciação científica com ele, me orientou em mestrado e doutorado, então a gente tem uma relação muito próxima. E minha iniciação científica, essa parte acadêmica toda, começou nesse laboratório com o Power Lab, sob orientação dele, né? Nós temos hoje também conosco mais 2 professores, que é a Ana Paula e o Thiago, que são professores da casa, também foram formados na Suprema, e também utilizam esse laboratório, publicam algumas coisas utilizando os equipamentos que a gente tem aí. E a nossa área de interesse principal é a parte de fisiologia cardiorrespiratória e sistema nervoso autonômico cardiovascular, né? E os principais métodos que a gente utiliza, né? A gente tem que deixar claro isso, o porquê do Power Lab ser tão bom para a gente, funcionar tão bem conosco. A gente utiliza muito o teste de exercício de 4 segundos, foi um teste desenvolvido lá pelo professor Cláudio Gil, isso lá no meio da década de 80, para avaliar, né, a retirada vagal esforço induzida. E a gente também utiliza a variabilidade da frequência cardíaca e, em alguns momentos, a parte de espirometria, de ergoespirometria, né, para análise de gases. Então, basicamente, os nossos estudos eles ficam, né, orbitando, utilizando esses métodos, né, para coleta de dados, e que com esses equipamentos que nós temos, a gente consegue suprir bastante, né, com bastante qualidade, as nossas necessidades dentro daquilo que a gente precisa para poder fazer. Obrigado. Então, esses equipamentos, a gente faz tudo que a gente precisa, né? Então, facilita bastante. Bom, aí deixa eu contar um pouquinho da história de como começou, como é que essas pesquisas começaram a ser desenvolvidas aí dentro, né, do nosso laboratório, né, o que eu me recordo, né? Eu já peço até desculpa de antemão se eu esqueci o nome de alguém, de mencionar alguém aqui. Já passaram muitos estudantes, muitos colegas ali, né, muitos estudantes de iniciação científica, talvez eu não lembre de todos aqui no momento que a gente estiver conversando. Eu já visto que eu vou tentar fazer aí uma linha histórica desde lá de 2006, mais ou menos, trazendo as informações relacionadas aí com o que a gente faz no laboratório. Então, esse é basicamente um laboratório de ensino, né? A gente tem um laboratório de ensino montado, e que a gente utiliza esse laboratório de ensino para também poder fazer as nossas atividades de pesquisa. Uma vez que a gente está numa instituição que ela é uma faculdade isolada, então nem legalmente a gente teria a obrigação de estar fazendo pesquisa. A gente faz pesquisa realmente por gosto, por gostar, pela formação que a gente teve, e que a gente acredita que também que a pesquisa é peça fundamental no ensino aí da graduação na área da saúde. Então é por isso que a gente trabalha também com essa parte de pesquisa sempre que possível. Bom, e aí eu tenho que voltar um pouquinho na história, né, e vir contando história, trazendo algumas fotos de alguns colegas, né, mais antigas, para a gente poder vir lembrando, conversando um pouco e discutindo aí, falando um pouco dos estudos. A minha iniciação científica começou lá em 2005, 2006, mais ou menos, né? Ela começou nesse laboratório, o laboratório era bem diferente, a gente conseguiu observar ali na foto ao fundo, né? A gente já olha até o monitor do computador, né? Um monitor mais antigo, né? A gente tinha um suporte ali de fio não tão ortodoxo assim, né? Para a gente deixar, não tracionar os fios ali do equipamento do Power Lab no momento que a gente estava fazendo as coletas de dados. Então, a gente improvisava dentro daquilo que era possível, isso daí vem melhorando ao longo do tempo, né? A gente conseguiu melhorar um pouco o laboratório e otimizar também. Mas nem por isso deixava-se de fazer alguns estudos de qualidade, né? Então, essa foto aí retrata, esse daí na foto é o professor Bruno Silva, na época do mestrado dele. Ele hoje é professor na Unifesp. Na minha iniciação científica também eu tive bastante contato com o professor Bruno, daqui a pouco eu vou falar de outros professores que eu tive contato, e eu aprendi muito com eles e eu ficava no laboratório. Como que foi meu primeiro contato? Na verdade, meu primeiro contato, o professor Bruno e juntamente com o professor Lauro, que eu já vou apresentar daqui a pouco, tem um outro slide que eu trago alguns estudos do professor Lauro, eles estavam na época de mestrado deles, no Rio de Janeiro. O professor Djalma também era parte desse grupo de pesquisa, que era um grupo de pesquisa liderado pelo professor Cláudio Gil, e eles faziam algumas coletas desses dados dentro da Suprema, né? O professor Bruno e o professor Lauro iam para lá para coletar dados. Então, meu primeiro contato com a pesquisa foi sendo voluntário de estudo, né? Eles iam nas salas de aula, estão fazendo um estudo assim, explicavam para a gente, apresentavam, eram estudos fisiológicos com adultos jovens, saudáveis, e eles convidavam a gente ia lá para poder, né, ser voluntário do estudo deles. Bom, e aí fui voluntário de um estudo, né, e às vezes eles estavam lá testando o equipamento, calibrando o equipamento e tudo, a gente ficava lá no laboratório às vezes bastante tempo ajudando nesse sentido, como voluntário, sentado ali no ciclo ergômetro, aguardando, configurar tudo.
e testava uma vez, testava outra, a gente ia testando bastante até que a gente conseguisse um bom sinal para que a gente pudesse começar ali a coleta de dados. E aí eu ficava no laboratório ali com o professor Bruno, o professor Lauro, nessa época, e eu, como era da primeira turma, eu conhecia muitas pessoas ali da faculdade, dos alunos, eu era monitor de outras disciplinas, e eu ajudava eles a ficar chamando as pessoas como voluntários para participar do estudo. E nos horários que eu tinha vaga, eu batia lá na porta do laboratório e pedia para assistir. Deixa eu ficar aqui vendo, deixa eu aprender aqui um pouquinho com vocês e tal. Eu ficava aprendendo com eles. Até que abriu a oportunidade de fazer a prova para ser, né, a parte de iniciação científica, e eu comecei a fazer iniciação científica com ele. Então, o professor Bruno coletou alguns dados lá na faculdade, usando o equipamento do Power Lab, né, e aí já tinha também, a gente usa o Lab Chart para poder, né, analisar os dados e pegar esses dados. E ele fez 2 publicações ali relacionadas com o mestrado dele. Essa primeira aqui, né, publicação que está aí em cima no, né, European Journal of Applied Physiology, foi uma publicação que, se eu não me engano, saiu em 2007, salvo o maior engano, ou 2008, e era uma publicação onde ele pegava aquele método que a gente estava falando, que era o T4S, e comparava para ver se dava para fazer esse método fazendo com membro inferior ou fazendo exercício com membro superior, se existia alguma diferença em fazer com um e com o outro, para poder validar a utilização, talvez, de ciclo de membro superior em pessoas que não pudessem fazer o teste utilizando membros inferiores. Bom, ele fez esse, depois ele fez também um outro estudo avaliando o comportamento da retirada vagal cardíaca, onde faziam-se várias transições do repouso para o exercício, e tudo isso era avaliado ali também por meio do Power Lab, por meio do eletrocardiograma, inserindo aqueles marcadores que a gente faz, né, quem utiliza o software e utiliza, né, o hardware, sabe como que a gente faz, apenas um enter, coloca um comentário, várias repetições para ver o que a gente conseguia ter de resultado aí dessa retirada vagal. Nesses estudos aí, eu fui voluntário desses estudos, né? Então, eu brinco às vezes que eu já fiz, né, como voluntário, sei lá, mais de 1000 vezes o protocolo desse teste, que é um teste curtinho, dura 12 segundos, então que eu já repeti ele não sei nem quantas vezes. Então, eu acho que já não precisa nem mais do córtex para poder mandar o estímulo, vai só da medula mesmo, eu já consigo repetir o teste ali de acordo com a necessidade dele. Então, começou nesses 2 estudos, né? E além disso, nessa época, o Power Lab ainda era muito novo, tanto para eles quanto para mim, né, na parte de iniciação científica. Eles tinham um pouco mais de experiência, de já terem coletado dados antes, né, já estavam no mestrado deles, professor Bruno, professor Lauro, então eles já tinham maior facilidade para configurar, mas mesmo assim a gente apanhava um pouco, né. Eu não sei as pessoas que estão assistindo, quem que já havia tido contato anteriormente com o Power Lab, mas ele vinha com uma brochura enorme assim para a gente poder configurar um manual, onde a gente ficava mexendo naquele manual, e aí vinham vários tipos de filtro, explicava um filtro, explicava o outro, a gente custava para conseguir um bom sinal e deixar o sinal, né, com uma boa leitura para que a gente pudesse realmente utilizar aquilo com a finalidade de pesquisa. Não era tão simples igual é hoje, já era bem amigável frente a outros equipamentos, mas não tão simples quanto hoje, que a gente já tem modelo para tudo, já pega tudo pronto no site, né, já vem tudo prontinho, a gente não tinha isso. Então, a gente configurava tudo, ficava horas e horas no laboratório, às vezes, assentado, com vários eletrodos na gente, aí testava, não dava certo, mexia no filtro, testava de novo, não dava certo, e ficava várias horas ali testando. Quando a gente conseguia um bom sinal, a gente salvava aquele arquivo, guardava aquilo a 7 chaves, né? Era um arquivo default para a gente poder abrir e utilizar com os outros voluntários ali do estudo. A gente vinha salvando o sinal por cima, porque a gente já tinha tido uma boa leitura daquilo que a gente precisava de fazer. Então, começou ali com o professor Bruno, o professor Lauro também. Aí, isso daí passou, né, o ano de 2006 praticamente todo, coletando dados, eles fazendo esses estudos, a gente participando desses estudos. E aí, em janeiro de 2007, né, todo mundo de férias, e aí eu acho que eu fui mordido pela mosquinha da pesquisa, e o professor Lauro às vezes me ligava quando estava vindo, né, o professor Lauro está também aqui na tela, nessa foto, é o que está sentado ali, de frente para o voluntário, que pode não parecer, mas voluntário sou eu, aí nesse estudo, e ele estava aí fazendo um piloto para esse primeiro estudo que está aí na tela, e a gente ficava também horas e horas ali no laboratório, e nessa foto a gente tem o professor Djalma, que está segurando ali o respirômetro para a gente também, né, para que a gente pudesse fazer aí um controle da parte de ventilação. Na verdade, né, o espirômetro a gente não utilizava ele com fins de pegar os dados, né, os números que a gente conseguia com ele para usar esses dados na pesquisa, mas a gente utilizava ele simplesmente para a gente ter um controle da parte da ventilação, para ver se a pessoa estava respirando ou não, e quando a gente pedia para ela interromper, que dentro desse protocolo tem um momento que a gente pede para ela fazer uma inspiração
e interromper a respiração. Então, aí, mais um momento, eu estava lá com o professor Lauro, o professor Djalma, né, e aí a doutora Cláudia e o Ronaldo estavam aí no laboratório. Era um piloto de um estudo que a gente tentou algumas vezes para avaliar a questão de mecano-receptor e depois de metabo também, receptor e metabo-reflexo, né, por isso que tem aí um acesso venoso, onde colhia sangue para a gente ver se conseguia fazer alguns estudos. Isso foi um piloto que foi testado, e desse piloto depois veio esse primeiro estudo que está ali em cima, onde o professor Lauro comparou, né, movimento ativo e passivo em seres humanos, a diferença, né, no intervalo RR, pegava indivíduos treinados e indivíduos não treinados para poder fazer essa comparação. Além disso, depois, né, mas aí já foi um pouquinho mais à frente, teve um outro estudo também do professor Lauro que foi coletado utilizando o Power Lab dentro dos nossos laboratórios aqui de ensino da Suprema, e no qual eu já participei aí não somente como voluntário, na verdade não participei como voluntário, mas participei como um dos autores. Eu já tinha entrado no meu mestrado, já estava no mestrado, esse estudo é de 2008, 2009 mais ou menos, onde ele fez uma comparação ali, né, de como que era ativado o mecano reflexo quando a gente ia acrescentando mais massa muscular num exercício passivo, né? E para isso foi necessária até a construção de um ciclo ergômetro, que tem essa figurinha que eu coloquei aqui no canto da tela, onde a gente mandou fazer esse ciclo ergômetro. Isso daí é um desenho dele, que nós fizemos baseado na foto real, onde o indivíduo ficava sentado, tinha todos os membros ali, né? A gente prendia as pernas ou o braço, dependendo de qual membro que a gente tinha necessidade de fazer exercício naquele momento, e por meio de uma manivela a gente girava numa determinada frequência, salvo maior engano de 1 Hz, um ciclo por segundo, e para poder gerar o estímulo externo, esse estímulo passivo. E aí o Power Lab ajudava muito a gente, não só nessa questão da ventilação, quanto na medida, né, da frequência cardíaca ali, pelos intervalos RR, né, no eletrocardiograma, mas também pela eletromiografia, onde na eletromiografia a gente garantia a passividade do movimento. Não é que eu ia quantificar o quanto que eu estava tendo de atividade, mas quando a linha ficava uma linha de base, né, bem próxima da reta, a gente sabia que não estava tendo uma atividade muscular realmente ativa. Então a gente fazia o movimento com a eletromiografia ligada, né, nos músculos do voluntário do estudo, e conseguia, né, realmente verificar que aquele exercício que estava sendo feito ali era um exercício passivo. Então foi mais um estudo que a gente fez. E aí, eu coloquei essa foto porque o espirômetro é algo grande, assim, às vezes era ruim para a gente poder segurar, e ficava ruim, né, ficava na cara, no rosto ali, às vezes, do pesquisador, e a gente via que era uma dificuldade, era algo que não funcionava tão bem, não podia deixar de qualquer forma em cima da mesa, colocava suporte, livro, às vezes, para segurar, não ficava bom, e por aí ia. E aí a gente foi evoluindo e fazendo algumas adaptações, dando um jeito brasileiro aí para poder fazer funcionar melhor isso, eu vou mostrar aí já já. Bom, a minha primeira coleta de dados, onde eu estava à frente de coleta de dados mesmo, né, de um estudo, foi um estudo que eu comecei a fazê-lo por sugestão do professor Lauro e do professor Djalma. Haja vista que lá, né, atrás, há bastante tempo, o professor Cláudio Gil, que foi orientador dos dois também, ele já havia feito algum estudo com essa questão de ingerir água e verificar qual era o efeito da ingestão de água sobre a atividade vagal cardíaca, se aumentava essa atividade vagal cardíaca, e tem uma série de mecanismos que ajudam a explicar isso. E aí, eles nos sugeriram fazer uma comparação entre o volume, se tinha diferença entre 250 ou 500 ml e tal na ingestão de água para a questão da atividade vagal cardíaca. E aí esse estudo foi meu TCC de graduação. E aí foi a minha primeira vez que eu estava à frente realmente de uma coleta de dados. Nas outras eu participava ajudando, muitas vezes como voluntário e às vezes até como coautor, como mostrei ali no estudo do Lauro, mas isso já foi depois. Então a primeira vez que eu fiz realmente a coleta de dados, que eu estava responsável por estar utilizando o Power Lab, fazendo toda essa coleta e ter o rigor científico ali, que eu aprendi, né, nesse momento aí, até em 2007, com o professor Djalma, o professor Lauro, né, e o professor Bruno também, que participou um pouco nesse momento. Foi o primeiro momento que a gente estava fazendo a coleta. Se vocês repararem nas fotos aí, tem um suporte para o espirômetro, tá vendo? Esse suporte para o espirômetro, na verdade, a gente desenhou ele, um estudante da iniciação científica, se eu não estou enganado, foi o Rodolfo que estava à frente disso, ele que desenhou e a gente pediu para uma pessoa bem habilidosa aqui, que trabalhava dentro dos hospitais e tudo, que a gente conhecia, para que ele construísse esse suporte. Então, a gente conseguia colocar o suporte, consegue regular a altura, a posição, ele é móvel, ele gira, e a gente não precisa de ficar ali segurando o tempo todo o espirômetro ali para o voluntário no momento que a gente está utilizando.
E aí aqui tinha um voluntário do estudo, onde a gente estava usando a parte de eletrocardiograma, o Power Lab em cima da mesa, um computador bem novo, lá em 2007, né? E aqui qual que é o Power Lab que a gente tem até hoje, né? Que é esse 425T, na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, é esse equipamento que a gente tem. Na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, desculpe, na Faculdade de Ciências Médicas de Três Rios, também é um de 4 canais, só que é um mais novo, né? Porque esse foi adquirido em 2019, se eu não me engano, e esse daí é de 2006, salvo o maior engano. É um equipamento que é muito robusto, isso eu tenho que falar. Na verdade, a gente nunca teve nenhum problema com o equipamento. O máximo de problema que a gente teve é cabo, mas acreditamos sempre que por desgaste, até por uso, né? Então, coisa normal, nada que fosse fora do comum para um equipamento que está sendo utilizado aí já há 13 anos. Mas a gente, de hardware dele, a gente nunca teve nenhum problema, né? E reitero a questão da dificuldade que era para a gente poder realmente configurar esse equipamento nessa época. Era muito difícil, a gente realmente sofria bastante nessa configuração. Hoje já ficou bem mais simples para a gente, né, poder configurar. Eu acho que evoluiu bastante, está ficando bem mais fácil, bem mais rápido. Nessa época, a gente usava muito, né, a questão do T4S, que é um teste que eu já mencionei para vocês antes, teste de exercício de 4 segundos, e aí a gente estava começando a usar a parte de variabilidade. E aí a parte de variabilidade, o professor Bruno tinha alguma experiência, mas ele usava a parte de o polar para poder pegar a aquisição dos intervalos RR. Depois tinha que exportar aquilo para um Excel. Do Excel se exportava aquilo novamente para um software, não me recordo muito bem se é finlandês, eu não lembro de onde que ele é, que era o Heart Rate Variance, que é legal o software, bem amigável também, você coloca lá os intervalos em TXT, e ele te dá uma leitura boa da variabilidade da frequência cardíaca. E aí, quando saiu o módulo da frequência cardíaca para a gente, aí, né, do Power Lab, né, do LabChart, aí a gente adorou aquilo, porque ficou bem mais prático o nosso trabalho. E também a gente já usando o Power Lab, a gente já fazia variabilidade, só que antes a gente tinha que exportar os dados da variabilidade para um arquivo, se eu não estou enganado, em TXT, depois abria ele no Excel, usava alguns filtros para excluir artefato, depois transformava em TXT de novo para poder enviar para esses softwares. Então, assim, a evolução que a gente vê desde 2007 é muito boa, está ficando cada vez mais fácil utilizar o equipamento, né? E, além de tudo, hoje, né, a gente está até utilizando essa plataforma, a parte do YouTube facilita tudo. Hoje você coloca ali um vídeo, como configurar isso, como fazer aquilo, tem diversas demonstrações aí de colegas pesquisadores mostrando como que a gente usa o equipamento, isso facilita muito na configuração, né, na extrair os dados e organizar para que a gente possa fazer alguns trabalhos aí de qualidade. Bom, um outro estudo que também emergiu lá da parte de iniciação científica, né, foi um estudo que foi publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, e o professor Djalma estava nesse trabalho, o professor Cláudio Gil também, o professor Bruno Silva estava trabalhando bastante nesse estudo, ele era docente da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, no momento que ele estava no doutorado dele, ele era o orientador desse grupo de iniciação científica, que era do Wagner e da Keren, onde eles fizeram várias avaliações do sistema nervoso autonômico, e aí a gente já utilizou a avaliação da variabilidade da frequência cardíaca aqui pelo LabChart, e utilizamos a parte do índice vagal cardíaco, né, que é do T4S também por ele, e também utilizamos, né, a parte de arritmia sinusal respiratória, que é bem amigável, aí ficava o sinal casado, bem bonitinho, salvo não me engano, a gente usava o pneumotrace e usava para ver, né, a distensibilidade torácica, que era o momento da inspiração e expiração, e utilizava a parte de aquisição do eletrocardiograma. Então, foi mais um estudo aí que foi proveniente da iniciação científica, né? Então, são exemplos de que a gente utiliza o mesmo equipamento, pegando, né, inputs que são dados ali simples para a gente, que é a parte do intervalo RR, eletromiografia, parte de controle da respiração, e a gente consegue verificar, né, da ventilação, desculpe, né, se está inspirando ou expirando, e a gente consegue tirar algumas informações legais que estão para fazer alguns estudos interessantes, né, foram feitos alguns estudos interessantes. Além disso, a gente treina bastante estudante na parte de iniciação científica. Nem sempre os estudos de IC viram papers, né, completos e vão ser publicados em alguma revista, mas muitos desses aí foram já apresentados em diversos eventos científicos e a gente, ou até mesmo foram TCCs de graduação, que às vezes o estudante não teve fôlego, e nem nós como orientadores, para a gente finalizar e mandar para alguma revista, mas que foram dados coletados utilizando aí sempre os equipamentos que a gente tem para ensino. Esse estudo aí foi um estudo que a gente fez com obeso mórbido, pacientes que eram indicados para cirurgia bariátrica, e avaliava o autonômico deles antes da cirurgia,
e comparamos com indivíduos saudáveis, com mais ou menos a mesma faixa etária, e depois a gente fez um estudo com eles também, que a gente recoletou dados dele depois que eles já tinham perdido bastante peso, chegado bem próximo do peso deles. A gente reavaliou o sistema nervoso autonômico. A gente tem esses dados aí, são dados que não estão publicados, foram de um TCC, e a gente trabalhou um pouco já nesses dados. Vamos ver quando que a gente consegue fazer alguma coisa desse estudo. Então, era uma IC, uma iniciação científica, que depois virou um TCC dos estudantes e que pode vir a ser um fruto aí num futuro breve, usando a mesma questão dos mesmos equipamentos. O que é interessante também desse equipamento é a versatilidade e a portabilidade, né? A gente instala o software no notebook e eu coleto dado em diversos lugares. Essa coleta aí, salvo me engano, foi também na clínica de fisioterapia da faculdade. Então, não foi no campus, lá no laboratório de fisiologia. A gente ia para a clínica, onde esses pacientes eram atendidos, levava o equipamento, ele vinha numa maleta grande, né? Prateada, assim, uma maleta grande, onde a gente guardava o equipamento, e transporta ele e coleta dados em diversos lugares. Então, a gente já desenvolveu aí estudo em alguns outros lugares que não dentro especificamente do laboratório de fisiologia, por essa possibilidade de transportar. Dois outros estudos aqui. Esse estudo, desse acompanhamento longitudinal, ele era para ter sido meu estudo de doutorado, eu comecei fazendo ele até, na verdade, coletei vários dados, eu fiz a primeira e a segunda coleta, e a terceira coleta quem fez foi a professora Ana Paula, e ele acabou entrando como sendo um dos estudos do mestrado dela. E a gente acompanhou longitudinalmente, fazia uma coleta pré-cirúrgica, um mês após a cirurgia e um ano após a cirurgia de pacientes submetidos a essa simpatectomia torácica endoscópica. Então, foi mais um estudo aí que surgiu lá no laboratório e que serviu para o mestrado da professora Ana Paula, que hoje é membro do grupo de pesquisa. Esse de baixo foi um estudo também que foi conduzido com iniciação científica, isso daí foi um TCC de graduação. Foi um TCC de graduação, onde a gente queria avaliar as respostas cardiovasculares agudas quando fazia drenagem linfática manual. Que existe aí alguma discussão se pode ser feito ou não em paciente com hipertenso ou com alguma doença cardiovascular conhecida. E a gente fez em saudável primeiro para verificar se tinha alguma alteração importante. A gente via que quase não tinha nenhuma alteração importante no sistema cardiovascular, não alterava a pressão, não alterava nada disso. Então, foi um estudo que foi legal, a gente publicou na Fisioterapia em Movimento, em 2015. Também era um estudo proveniente aí de iniciação científica e de TCC de graduação, ou seja, a gente estava treinando outros estudantes na utilização desses equipamentos. Esse daqui, como eu disse, a questão da portabilidade, ele foi levado para um outro laboratório, um laboratório de uma outra instituição daqui de Juiz de Fora, e foi parte do mestrado do professor André. O professor André fez alguns estudos utilizando o Power Lab também. Ele foi orientado pelo professor Djalma no mestrado e foi orientado por mim. E depois ele foi fazer o doutorado com o professor Lauro, tem diversas publicações lá com ele também, hoje ele está fora do país. Esse estudo aqui foi do mestrado dele, foi coletado em Juiz de Fora também, e ele verificava a questão de como que era o papel de beber água na reativação vagal depois de fazer exercício de resistência com o membro superior. E aí ele fazia um controle também da questão de urina, para verificar a questão de hidratação, para ver se realmente a água que estava fazendo essa diferença ou não na atuação do sistema nervoso autonômico. Um estudo também interessante que foi coletado nesse laboratório. Ele coletou esses outros dois estudos, também foi do professor André, dentro do laboratório da Faculdade de Ciências Médicas de Juiz de Fora, da Suprema, onde ele fazia uma avaliação do sistema nervoso autonômico de mulheres que tomavam ou não tomavam contraceptivo oral, e ele fazia avaliação ao longo do ciclo menstrual. Foi um estudo bem trabalhoso, onde a gente tinha que acompanhar o ciclo menstrual das mulheres e convidar elas para poderem realmente estarem participando desses estudos, porque existia uma discussão muito grande, qual que era a influência do ciclo menstrual no autonômico, porque muitos desses estudos com o sistema nervoso autonômico que a gente conduzia, e a gente sempre apanhava muito disso dos revisores, é porque não tinham mulheres nos grupos. E a gente sempre tinha essa discussão de que o autonômico podia ser alterado pelo ciclo menstrual, questão hormonal e etc. E ele mostrou, por meio desses estudos aí, o que realmente acontecia com o autonômico cardiovascular no ciclo menstrual. Fizemos também alguns estudos ali em parceria, que a gente vem com o professor Lauro, o professor Lauro fez lá atrás, lá no início, começou lá no laboratório de fisiologia, ajudando a gente no laboratório lá de fisiologia da Suprema, e hoje ele é o líder de pesquisa lá do Neurovasc, que fica na UNB, publica muita coisa de qualidade, faz uma ciência muito boa, e a gente tinha algumas parcerias, isso daí foi um piloto de um estudo, onde a gente estava integrando um outro equipamento, que está tem um Power Lab, e além do Power Lab também tem o equipamento de fotopleximografia da AD Instruments,
que está junto ali, mais um terceiro equipamento em cima, né, que também é uma possibilidade que a gente tem de integrar esses equipamentos, né, de colocar mais canais e vir integrando esses equipamentos para poder coletar dado. Então, isso daí foi um piloto que a gente fez. Se eu não estou enganado, foi relacionado com a dissertação de mestrado do Paulo Marcelo, que é esse que está sentado à cabeceira aí do voluntário, e a gente testou aí alguns equipamentos, era teste para a gente ver o que era possível fazer, o que não era, isso dentro do laboratório lá de fisiologia cardiovascular da Suprema também. Esse outro estudo aqui também faz mais uma parte integrando, né, estudo mais de fisiologia integrativa, também a gente utilizou o Power Lab com o equipamento de fotopletismografia da AD Instruments para poder verificar a questão, né, dos receptores GABAérgicos, né, em relação ao sistema nervoso parasimpático, né? E aí era um estudo também, tem uma figura bacana dele, aí a gente tem a foto real do lado e um desenho mostrando onde que ele ficava, como que ficava tudo paramentado, né, com diversos canais ali do Power Lab ligado nele, né, e utilizando o software do LabChart para adquirir esses sinais. Esse estudo foi uma parte do que eu fiz como estágio de pós-doutorado lá com o professor Lauro no Neurovasc, mas ele é um dos estudos principais do professor André no doutorado dele, um estudo que ficou bem interessante, o professor André ganhou prêmio com ele e tudo. E esse daí, salvo o maior engano, foi o último que a gente teve publicado em 2019, se eu não me engano, de 2018, 2019, de coleta proveniente utilizando o Power Lab dentro do nosso laboratório lá de fisiologia. Então, assim, eu acho que a gente traz um pouquinho do que a gente fez, da experiência que a gente teve, coletando esses dados, buscando essas informações, né, utilizando um laboratório de ensino, mas com um equipamento que é robusto e que atendia todas as nossas necessidades para que a gente pudesse fazer alguns estudos e algumas pesquisas que foram interessantes para que a gente pudesse publicar aí, né, alguma coisa ao longo desses anos, né, desses 13 anos. Bom, agradeço aí, né, a atenção de todos, quero agradecer mais uma vez a AD Instruments pelo convite, pela confiança para a gente estar conversando aqui um pouquinho. Deixo o meu e-mail aí de contato para quem tiver qualquer interesse, ou quiser conversar um pouco acerca, né, de pesquisa ou dos nossos equipamentos, tirar alguma dúvida, se eu puder ajudar, eu estou à disposição. E a faculdade também Suprema, porque é lá que está tudo acontecendo aí, né, do que a gente está apresentando nesse momento aqui para vocês. Tá? Agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Muito obrigada, professor. Realmente é fantástico ver como vocês otimizaram realmente um recurso que tem. A gente pediu para o professor Plínio compartilhar um pouco dessa experiência dele com o Power Lab, com o recurso de ensino, porque muitas universidades têm esse recurso, têm nos laboratórios os equipamentos, e não sabe de todo o potencial do que pode gerar, do que pode tirar a partir dali, em termos do software, o LabChart, que muita gente tem também, os sistemas, os transdutores, os acessórios. Então, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram aí, quanto a quantidade de papers que vocês publicaram utilizando todos esses recursos. A gente vai receber as perguntas aqui do chat, então, tem alguma pergunta aqui que é bastante interessante, até a Gabi perguntando se houve alguma dificuldade ou questionamentos extras para você publicar utilizando estes equipamentos. Sim, teve mais questionamentos de revisor, alguma coisa por conta do tipo de equipamento? Eu acho que é uma pergunta muito pertinente. Na verdade, que eu me recorde, nunca tivemos nenhum questionamento acerca disso. Acerca disso daí. Mesmo porque o recurso que a gente utilizava, né, que a gente utiliza desses equipamentos, ele é muito específico, né? Ele tem inúmeras possibilidades, ele te dá diversas possibilidades e frentes, e eu te falo com toda certeza que eu acho que eu não consigo explorar hoje ainda 30% do que o equipamento poderia me dar, sendo bem sincero. Mas, por exemplo, o eletrocardiograma, que é o que eu preciso para poder ter o intervalo RR. E repare que eu não estou fazendo um eletrocardiograma clínico para verificar se tem alguma doença específica, não é esse o objetivo central ali do que a gente está fazendo e do método que a gente utiliza ali na pesquisa. Então, o principal que eu estou vendo ali é a distância entre intervalo RR. Então, a curva R fica muito bem definida. E por que a gente utilizava esse equipamento? Porque ele me dá isso numa precisão de 1 milissegundo. E quando eu pegava alguns eletros de fita, algumas coisas, eles me davam em 5 milissegundos, e às vezes não era tão preciso assim para eu poder fazer a medida. Então, quando eu colocava ali qual que era a precisão dessa medida, ela é feita em 1 milissegundo, que era o eletrocardiograma principal delas, a gente nunca teve nenhum questionamento quanto ao equipamento que foi utilizado. Isso daí nunca aconteceu.
Em relação à eletromiografia, que eu disse que a gente utilizava também, eu falei para você que a gente utiliza, mas a gente utiliza não para quantificar quanto de atividade muscular que eu estou tendo, mas, na verdade, para demonstrar que aquele movimento ali realmente está sendo passivo. Eu posso voltar um slide? É possível fazer isso ainda, Tatiana? Claro, claro. Fica à Sim. vontade. Nesse daqui, ó, nesse estudo que o André é o primeiro autor, que está aqui em tela, se vocês olharem, ó, ele está em repouso, tá vendo? É a primeira linha de cima. Isso aqui é um dado da eletromiografia. O de baixo é quando está fazendo um exercício passivo, realmente tem algum ruído, porque a perna dele está mexendo, então dá um pequeno ruído. E embaixo, realmente, é quando ele está fazendo um exercício ativo. Então, fica claro para a gente onde que realmente está tendo atividade muscular. Então, acho que o emprego que a gente fez da ferramenta que tinha foi correto, então, por isso, a gente nunca foi questionado. E a gente nunca quantificava, ó, teve muita atividade muscular. Na verdade, eu coloco, teve atividade muscular ou não estava tendo atividade muscular. E a mesma questão do controle da parte de respiração. Na parte de respiração, eu quero ter o controle se ele está respirando ou não, se está tendo inspiração ou expiração. Então, o pneumotrace me servia bem para isso, e também o expirômetro também me servia bem para poder fazer essa leitura. Então, a gente realmente, que eu me recordo, a gente nunca teve nenhum questionamento acerca disso. Mesmo porque, quando a gente coloca nos métodos desses papers, você pode pegar lá para poder ver, utilizamos para isso, a gente bota marca, modelo e país de fabricação, e a marca, o modelo e país de fabricação do Power Lab, não vem escrito lá, esse daqui é de ensino, esse daqui é de pesquisa. Na verdade, só vem o número de canais e tal, e isso não fica explicitado no próprio método. Não que a gente esteja omitindo, mas é porque, na verdade, o nome correto realmente não traz isso para a gente. Tá? Sim. Acho que eu respondi. Não. Perfeito. Você comentou em relação ao número de canais, aí veio também uma pergunta em relação a isso. A quantidade de canais que o Power Lab de ensino possui, isso foi um limitante para você em algum momento, ou 4 canais, ou 2 canais, eu acho que você utilizava aquele Power Lab, foi mais que suficiente? Na verdade, são 4 canais e a gente utilizava 2, às vezes 3, dependendo do que a gente estava fazendo, e foram mais do que suficiente. E um recurso que é interessante, por exemplo, o professor Lauro também tem esse equipamento. Então, no momento que a gente precisou de mais canais para fazer algum outro tipo de estudo, a versatilidade dele é que a gente consegue acoplar um no outro. Então, a gente consegue ter mais canais para poder fazer a leitura. E agora isso ainda melhorou para a gente, que como a gente está com 2 campos, né, essa foto é do campus de Três Rios e a inicial lá era do campus de Juiz de Fora, e fica muito próximo uma cidade da outra, né, são 50 quilômetros de distância, quando às vezes eu preciso de mais canais, eu pego de uma instituição emprestado para outra e a gente coloca mais canais e funciona muito bem, mas nunca foi impeditivo para a gente. E a gente fala, né, a gente faz pesquisa no período de férias, então nem atrapalha o período de ensino, porque durante a época de ensino é tão corrido que a gente não consegue fazer muito coleta de dados. A gente faz muita coleta de dados no nosso período de férias, a gente tira uns diazinhos para poder coletar dado, né? Eu acho que é mais por prazer mesmo, por gostar. Trabalhar nas férias, é isso. É Vida de professor, pesquisador. Tá certo. Tem uma outra pergunta aqui da Rafaela, só complementando, professor, os Power Labs também, quem tem a partir do LabChart 7, tem a capacidade de conectar 2 Power Labs para adquirir de maneira sincronizada. Então, se tem 4 canais, o sistema de ensino, e tem outro sistema de ensino que você, como você comentou, de outro campus, você pode colocar os 2 no mesmo computador, abrir um mesmo arquivo e registrar de maneira sincronizada. Exato. Aproveitando que você falou do software, rapidinho, desculpe te interromper. Quando saiu o Pro, porque na verdade a gente tinha o LabChart comunzinho, né? E depois veio o Pro. E aí a gente comprou a licença do Pro, porque aí tinha a parte de variabilidade de frequência cardíaca, análise do ECG, tinham vários aplicativos ali dentro que facilitavam muito a nossa análise. E, gente, vocês não têm ideia de como que as coisas melhoraram. A gente pagou mais de porto porque ele chegou lá e perderam o radar da importação, porque você tinha que importar o DVD. Então, a gente pagou mais de porto do que realmente do software para poder trazer isso quando a gente fez a importação. Então, assim, hoje está muito mais fácil, faz o download na tela. Hoje em dia, realmente facilitou bastante a nossa vida. Que a gente pergunta, ainda tem gente que quer que a gente entregue o DVD, mas quem a gente não quer, a gente envia uma licença só, baixa lá do nosso site e já está resolvido. Ficou bem mais prático. Continuando aqui a pergunta da Rafaela. Do ponto de vista metabólico e neurofisiológico, que outras variáveis, que não as variáveis cardíacas, podem ser analisadas? Bom, aí vai depender muito do que você tem de acessório para ele, porque aí tem um mundo de possibilidades.
né? Você tem até a parte metabólica, igual você colocou ali, que ele faz análise de gases e faz uma análise metabólica, só que aí você vai ter que ter o hardware específico para isso, né? E vou ser bem sincero, eu não tenho, tá? A gente não tem esse hardware. A parte neurológica, igual você colocou, dá para fazer eletroneuromiografia também, ele pega um sinal. Mas se você me perguntar assim, como que lê isso e como que é feito, eu também vou te ser bem sincero, porque como eu não faço, não é minha área, eu não sei especificamente como fazê-lo. Estou dizendo que, eu disse até na pergunta anterior, se eu usar 30% dos recursos que ele tem, é muito. Então, acho que tem muitas possibilidades. Talvez a Tatiana possa até me ajudar a responder um pouco melhor isso daí para você. Por favor, Sim, Tatiana. sim. Posso complementar aqui, Rafaela. As áreas têm, hoje, são mais de 80 áreas, 80 aplicações que você pode trabalhar. O Power Lab, na verdade, em si, o sistema que a gente tem de aquisição, é um conversor analógico digital. Então, a gente tem, como o professor comentou, depende do hardware que você tem ali conectado a ele, o tipo de transdutor, o tipo de amplificador que você tem ali conectado a ele. Então, tem o pessoal que faz desde a parte da farmacologia, que trabalha com tecido isolado, com órgão isolado e registra e faz as análises do nosso software, análise de dose e resposta, tem o pessoal da neuro, registra eletroencefalograma, e desde também trabalha com animais ou também com humanos, então tudo depende da aplicação que você quer fazer e qual o recurso que você tem disponível conectado a ele, tá? O que eu posso dizer, como o professor comentou, é um mundo ali, dificilmente vai ter alguma aplicação específica que a gente vai te falar assim, olha, não se aplica, e a gente está ampliando cada vez mais aí essas possibilidades em forma de sincronização com outros dispositivos, com outros amplificadores. Então, tem bastante coisa que é possível, tá? Se você tem alguma área específica que você queira trabalhar, que fica em dúvida se é possível analisar, conversa com a gente, manda um e-mail para a gente, que a gente pode te ajudar nisso. Uma outra pergunta que chegou aqui do Physiology Now. Boa tarde, Plínio, parabéns pelo talk. A aquisição do sinal do ECG foi feito com qual ganho? Uma boa pergunta. Primeiro, assim, se ele pudesse ser mais específico, o que ele chamou de ganho, né? No LabChart, se eu puder te ajudar, no LabChart, professor, a gente usa o range, que é o inverso do ganho, que é onde a gente ajusta ali a amplitude do sinal. É no range que você aplica para o sinal. Porque com o nosso dispositivo, com o LabChart, a gente sempre vê o sinal real. Nos dispositivos que a gente usa, o ganho, né, de 1000 vezes, de 100 vezes, é para você ampliar em 100 ou 1000 vezes o seu sinal. Com o Power Lab e o LabChart, a gente não amplia o sinal dessa forma, a gente ajusta a tela, o range, para o tamanho do seu sinal. E aí seria o inverso do ganho. Bom, acho que você me ajudou, porque, na verdade, vou ser bem sincero, não sei te dizer. Infelizmente, desculpe, mas eu não sei te dizer com qual ganho que realmente foi feito. Então, tudo bem. Tem mais uma pergunta aqui da Rafaela. Se fica na dúvida com relação ao range que tem que utilizar ou com relação ao ganho, a gente também pode ajudar, tá? Isso é super importante na aquisição do sinal, com relação ao range e a frequência de amostragem, que o Physiology Journal colocou aqui também, quantos pontos por segundo, qual a frequência de amostragem que você usou. Se eu não me engano, era 1:10, se eu não me engano. A aquisição de sinal foi 1000 pontos? Quantos pontos? Acho que foi 1000 pontos. Eu tenho que olhar a configuração, assim, de cabeça, sinceramente, eu não vou lembrar. Eu tenho que entrar realmente e olhar de novo para poder ver, até pegar um arquivo de exemplo e abrir o que a gente colocou. Eu não me recordo dessas coisas. E se for necessário e tudo, até para poder replicar, pode me mandar por e-mail que eu mando para você o que foi lá e te especifico direitinho como que a gente colocou. Porque realmente eu não vou lembrar dessas configurações assim. Não, tudo bem. O standard, geralmente, o padrão, né, quando você abre o software e começa a aquisição, é de 1K, ou seja, 1000 pontos por segundo que ele capta para fazer a análise. Ele coloca lá que 1K seria o mínimo. Ele coloca ali que 1K seria o mínimo para o ECG para analisar a variabilidade da frequência cardíaca. Sim, é que na verdade fica por 1 milissegundo, é a taxa de amostragem ali que fica, na verdade, em tela que a gente fica verificando, e na hora que a gente faz a leitura, realmente ele pega por 1 milissegundo. Ok. A cada 1 milissegundo. Entendi. Uma pergunta aqui da Rafaela. Além disso, tem algum estudo, questionamento acerca do estresse ou desconforto causado ao indivíduo? Não, a gente nunca fez, mas realmente existem grupos que trabalham com isso. Eu conheço de colegas que o fazem
mas não sei se eles utilizaram realmente o Power Lab também para poder fazer essa aquisição de sinal e se eles usaram o LabChart para poder analisar. Mas tem estudos que são feitos, nosso grupo nunca trabalhou com isso. Eu tenho uma professora de fisiologia na faculdade que faz alguma coisa desse tipo, mas ela nunca utilizou o equipamento, esse equipamento específico para isso. Uhum, uhum. Hoje em dia utiliza também, tem vários equipamentos, os wearables, né, os sem fio, que são muito utilizados, são bastante confortáveis também, é uma possibilidade. O LabChart também conversa com alguns desses dispositivos, que quem tiver interesse também conhecer um pouco melhor, quem trabalha com exercício, né, tem essa preferência por trabalhar com esses dispositivos sem fio, a gente pode ajudar também em encontrar a melhor solução. Não sei se tem mais perguntas aqui no chat. Eu quero já agradecer de antemão. Qualquer outra pergunta pode colocar, eu vou trazer para o professor Plínio, mas eu quero já agradecer de antemão a participação de todos vocês aqui na nossa live de hoje e agradecer muito o professor Plínio por aceitar o nosso convite, por compartilhar um pouco da sua experiência com a gente, tá? Professor, se você quiser fazer suas últimas considerações, deixar alguma mensagem para o pessoal que está assistindo com a gente agora. Na verdade, eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Foi um prazer estar aqui nesse momento com vocês. A gente traz só um pouquinho do que a gente fez lá, né, da nossa experiência, do que a gente utilizou realmente, né, os equipamentos da The Instruments e do Power Lab para a gente poder, Power Lab e o LabChart para poder fazer alguns estudos. Todo dia a gente está aprendendo, eu acho que ele está muito melhor a cada dia, está facilitando bastante a nossa vida, tanto para a parte de ensino. Eu estava conversando antes com você até da própria live, que a gente ficava às vezes para dar uma aula 2 horas antes no laboratório configurando para que quando os estudantes chegassem a gente realmente conseguisse fazer aquilo. Hoje em dia está bem mais prático, está muito mais amigável. Eu sou um fã desses equipamentos, né? Eu acho que eles são muito bons e muito robustos e versáteis, assim, a gente pode utilizar para diversas modalidades e fazer muita coisa. Eu não sabia nem que eram para mais de 80 aplicações, igual você colocou aí, né? Como eu disse, a gente conhece muito pouco dele. Me coloco à disposição para quem quiser entrar em contato, para quem quiser tirar dúvida, quiser bater um papo, estou à disposição de vocês também, quiser visitar o laboratório, conhecer e ver o que a gente faz mais próximo, né? E peço já também desculpa de antemão para aquilo que eu não soube responder, mas eu me coloco à disposição para que a gente possa conversar se houver necessidade, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, professor Magino, foi ótimo, super esclarecedor. Muito obrigada pela participação de todos e espero vê-los nas nossas próximas apresentações. Uma boa tarde. Obrigado.